Queria começar falando o seguinte, gente. Talvez não tenha tido nenhuma indústria que tenha tido um salto tão grande de inovação quanto o mercado financeiro, né? Você vê, por exemplo, que as health techs até avançaram muito nessa pandemia, mas as fintechs foram muito, sempre foi um mercado que teve uma inovação indiscutível, assim. E hoje, até para situar vocês quem são esses dois caras aqui, o Ian tem um background muito forte de inovação e tecnologia, gestão de produto, projeto digital. E o Uli é um cara que é investidor profissional há sei lá quanto tempo, desde 2000, né? 2010. Né? Tem bastante tempo, cabelo branco já fala já. Não, e tem um negócio importante que é o seguinte, o Uli, eu conheço ele já diante da parte de influenciador digital, mas o Uli, em algum momento, ele pega esse conhecimento dele e ele leva para as redes sociais, para o alcance com o público, e tem tido muito sucesso. Então, são dois caras assim, com posicionamentos distintos entre eles, que eu acho que vai dar uma liga muito legal aqui para a gente discutir algumas coisas, né, e justamente para discutir para onde está indo o nosso dinheiro. E aí eu queria, talvez, começar com o Ian. Ian, assim, como é que se inova no mercado financeiro? Legal. Como é que isso acontece, cara? Primeiro, para a gente conseguir inovar, entender que isso é um processo e que esse processo depende de pessoas. E aí, quando a gente fala que depende de pessoas, significa entender o outro lado. A gente estava até batendo um papo ali antes ali. Qual que é a maior barreira para as pessoas investirem? O medo, a parte emocional. Então, hoje, para a gente conseguir transformar o mercado financeiro de verdade, é se colocar no lugar do cliente, é buscar ajudar ele a ganhar mais dinheiro, é entender que investir de forma geral ainda está começando, as pessoas estão aprendendo, ter viés educacional, a gente não consegue transformar sem educar. Então, é um conjunto de coisas que aí a gente usa a tecnologia como meio, no fim do dia, né? Que a gente já está inserindo em tecnologia. Então, tem que quebrar algumas barreiras ainda para a gente conseguir inovar em como lidar com o dinheiro no fim do dia. Esse lance da empatia, então, é verdade, assim. E o Uli até me falou uma vez, cara, não lembro, ele falou assim, pô, qual foi o caso mais bizarro que você viu de um aluno teu? Porra, ele me contou um negócio escabroso, assim, o cara tinha se ferrado com outro cara e tal. Então, assim, empatia, Uli, é uma... Você está falando de empatia, de alguma maneira, Sim. né, Ian? Assim, Perfeito. você enxerga isso lá nas tuas iniciativas, né? Cara, depois de 27 mil alunos, eu entendi que o grande segredo está na comunicação, né? A gente tem que se comunicar de uma maneira mais fácil. Muita gente aí que quer começar na internet fala, eu tenho que saber muito para ajudar os outros. E o meu desafio, hoje em dia, é simplificar o meu conhecimento para que chegue na pessoa que não tem consciência sobre nada de finanças. E eu tenho usado muito Bíblia para aprender a me comunicar e contar histórias, né? E aí eu estava vendo um filme esses dias sobre os dias de Jesus no deserto. E uma das provocações que acontecia nesse filme lá era que o diabo sempre estava falando, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinho, você vai ficar sozinho aqui. E eu entendi que o meu grande valor para os meus alunos não é falar, compra a ação X ou Y, é eu falar, eu vou segurar na tua mão. E a tecnologia, ela permite hoje que eu segure na mão desse aluno, fazendo Zoom com ele, fazendo live, tendo um relacionamento muito próximo, apesar da distância física. Então, por mais que exista disrupção tecnológica, eu acredito que o segredo ainda está em você liberar a ocitocina no outro lado. E como é que você faz isso? Olhando no olho, estando próximo. Você sabe que é fantástico você falar isso, porque no papo anterior aqui sobre startup e empreendedorismo no Brasil, né, teve um ponto que eu coloquei lá que eu sinto muito isso, assim, que atualmente a gente tem uma maturidade do ecossistema de empreendedorismo brasileiro que conta justamente com esse suporte de pessoas que podem estar ao teu redor, né, te situando, que você liga, conversa e tal. Então, achei incrível que você tenha posto esse ponto aí. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. O Bill Gates, o famoso William Gates, esse cara em 95 publicou um livro chamado A Estrada do Futuro, tá? Onde ele começa a fazer várias divagações sobre né, como é que vai ser o futuro. Aí fala de internet banking, fala de celular, fala de uma porção de coisa. E ele, em algum momento, ele dedica 2 páginas a falar de um banco brasileiro, que naquele momento, 95,
estava começando a ser pioneiro em internet banking. Aí eu queria entender de você, assim, teu trabalho lá na Clear é um trabalho muito de produto, né? De você criar soluções para oferecer para o usuário. Existe alguma coisa no Brasil que a gente continua sendo pioneiro para o mundo, assim, em termos de soluções para o mercado financeiro? Ou isso não existe mais? Como é que você vê a gente assim? A gente tem um potencial muito grande dentro do Brasil em tecnologia, pessoas novas chegando no mercado. Eu acho que isso só vai crescer daqui para frente. E não necessariamente no mundo, mas inovação também é trazer coisas que já funcionam para o nosso mercado. Então, a própria Clear com a brincadeira da AI, né, que é a inteligência artificial, tentando ajudar as pessoas a investir, esse viés emocional e tudo mais, é uma dessas inovações, é um desses pioneirismos que a gente está trabalhando, né? Então, como usar a tecnologia a nosso favor e ter sempre esse pace de ser agressivo, da mesma forma que a gente decide correr risco no mercado, como é que a gente corre risco para inovar também, né? Então, sim, sem dúvida, a gente tem muito espaço para isso. Pelo menos no produto que eu estou trabalhando, estamos começando, legal, mas no Brasil, temos legal. Um espaço gigante. Tem um ponto interessante, assim, eu lembro que quando eu comecei a investir na Bolsa em 99, não tinha praticamente literatura direito aqui no Brasil, e eu lembro que eu fui conversar... Talvez nem tecnologia direito então, tinha, né? Cara, depois a gente conversa. Não, mas a verdade é a seguinte, eu lembro quando eu cheguei pro meu pai e falei que eu estava começando a montar lá um portfólio, comprar coisa e tal, meu pai falou assim, cara, eu lembro direitinho, o cara abriu uma pasta e aí sacou assim, um papel, que ele falou assim, isso aqui são ações da Vale do Rio Doce. Aí tinha um papel. Uhum. E aí eu achei que ele estava rico com aquilo, quando ele falou assim, tipo assim, meu filho, eu preciso te contar uma coisa, eu tenho esse papel. Mas aí eu fui ver, era merreca, não tinha nem meia ação, sabe? Uhum. Mas eu lembro que para ele foi assim, toma cuidado com isso, Bruno. Toma cuidado, negócio de bolsa. Eu falei, mas como, pai? Por que eu estou contando essa história? Porque eu lembro que eu percebi uma diferença grande entre meu pai e eu, ou seja, a geração dele e a minha. E aí a pergunta é a seguinte, como é que está essa geração nova, Uli? Como é que é a relação... Eu sei que você está com quantos? 27 mil. 20, não, 20, não, anos. Anos, 36. 36, eu estou com 44, você está com quanto já? 29. Porra. Então a gente pode falar talvez para o Ian, assim, mas eu queria ouvir de você, assim, as gerações mais novas, como é que é a relação deles com a grana? E se os problemas que essa galera mais nova tem são os mesmos problemas que a gente teve? Ou se aparece... Cara, eu sugiro que todo mundo aqui veja um filme chamado O Preço do Amanhã. É um filme que tem 10 anos já. E lá não tem dinheiro nessa realidade. Uhum. É só tempo que sobra para você viver a vida, né? Com Justin Timberlake, esse filme ainda, não? É uma grande reflexão sobre o recurso que a gente tem, se o dinheiro realmente é a coisa mais importante. Só que dentro desse filme, ele mostra que existem várias realidades. E acho que a gente vive isso atualmente também. Tem pessoas que ainda estão vivendo na década de 70, 80, em termos financeiros. Tem o Ian aqui que está vivendo em 2030 já, quando a gente conversa com ele. Então a gente tem que entender para que público que a gente está endereçando o nosso discurso, as nossas ideias. Eu acredito que o grande desafio dessa geração é que eles se acostumaram a ver ganhos exponenciais, né? O Facebook foi um ganho exponencial, o Google, a Amazon. Só que a nossa geração para trás, né, nosso pai, a gente estava acostumado a você botar um tijolo de cada vez, subir aquela muralha, aquela parede e construir algo aos poucos. E hoje eu vejo que a geração, o cara quer ter com 20 anos a BMW dele, ele quer viajar para o exterior não sei quantas vezes por ano. Por quê? Porque ele está se espelhando no que ele está vendo na rede social. Que é o quê? É só o palco de todo mundo. Então, será que não é uma realidade paralela? Exatamente. E isso causa uma frustração. E aí, nessa frustração, ele começa a ter um comportamento de jogador. As pessoas não entendem por que o day trade explodiu na nossa realidade, mas quando a gente vai olhar para pessoas que ganham até um salário mínimo, elas têm a propensão 4 vezes maior a jogar na loteria. Por quê? Porque as crenças na cabeça dessas pessoas são: eu fico rico numa tacada de sorte. Então, o que eu sugiro lá no meu canal para as pessoas é o seguinte: tem esse exemplo bem-sucedido? Tem. Mas só que se você tiver paciência de construir um legado financeiro,
você vai chegar lá. Não é tudo para ontem, né? Então tem que dar tempo ao tempo. E isso acaba criando doenças emocionais, pessoal com excesso de ansiedade, e aí para curar essa ansiedade tem que usar as drogas lícitas e ilícitas, fugas da realidade. Então acho que é uma coisa muito perigosa. Eu gosto de entender a matemática. Assim, cara, se tu ganhar 2% ao mês em reais, que não é uma coisa muito absurda, ao longo do tempo tu vai construir algo relevante na tua vida, e isso é um meio, né? Tava até falando, antes da gente entrar aqui, que eu tô com uma filha de 8 meses. Cara, quando tu tem filho... Por isso tá com essa cara de sono. Quando tu tem filho, tu entende o que é a riqueza, no final das contas. E tudo que a gente está discutindo aqui é meio para a gente ver um sorriso no rosto dos nossos filhos. Proporcionar uma oportunidade, viver alguma entre coisa família, tá ligado? Eu bato muito nessa tecla porque as pessoas se perdem no meio do caminho. Não, e nesse lance de geração, é bem o que você falou, né? De colocar um tijolo de cada vez e aí entender que o longo prazo ele vai sendo construído e que tem também metas de curto prazo. Sim. Se você só olhar para o longo também, você vai se frustrar no curto. Então, como é que você equilibra as coisas? Então, veja, será que eu posso ter minha carteira de longo prazo na bolsa, mas também brincar de day trade de vez em quando? Sem perder o controle? Será que vale a pena? Será que tem estratégias de diversificar e não ficar só em investimento e ampliar a visão? O quanto que conhecimento é um investimento também a longo prazo? Então... É engraçado, né? Assim, o que você falou sugere que as redes sociais, elas meio que criaram um pouquinho esse gap de expectativas, né? Porque aquilo que o pessoal brinca, assim, pô, tá sempre o cara lá postando foto com o volante do carro, geralmente um relógio Porsche, cromado. Rolex. Um relógio cromado. E a parte ruim não apareceu ali, né? O dia que ele se ferrou... Exato. Como é que funciona a comunicação na rede social, né? Eu, como influenciador, eu tenho que viver no presente o que a minha audiência quer ser no futuro. E ninguém está disposto a mostrar que eu acordo atrasado, cheio de olheira, com a minha mulher falando, porra, tu tem que levar a criança na natação, e tu tá atrasado. Aí não dá tempo de tomar café. Lá na rede social eu mostro eu sorrindo, chegando na natação, tá ligado? Mas a minha mulher teve que me dar um esporro para acordar, que eu fiquei até tarde, vendo série no dia anterior. Mas tirando a brincadeira, essa que é a comunicação que tem na rede social, e eu não estou criticando não, porque como é que eu ia chamar a atenção de alguém para investir falando, olha, aqui em casa o dinheiro acaba dia 25, tá uma dureza. Pô, tu tem que falar coisa boa, né? E as pessoas não têm maturidade para entender que isso é só uma fração do meu dia. E eu estou trabalhando uma comunicação extremamente atrativa para as pessoas quererem viver aquele sonho. Então, existe um gap aqui do que as pessoas vivem na realidade e o que os outros acreditam que é o dia a dia das pessoas, né? Por isso que eu bato muito na tecla de mostrar lá que a minha riqueza é ter tempo de almoçar em casa, com a minha família, da Olivia agora, né? Com a minha filha, com a carteira, fazendo exercício. Eu tento focar muito nessas outras coisas, porque isso tem a ver com a realidade e as pessoas acreditam no longo prazo. Pô, isso aqui realmente é possível de acontecer. Que no fim das contas é para que o dinheiro serve, né? Ele é um enabler para várias coisas. Né? Galera, olha só, a gente está falando de alguns efeitos colaterais das redes sociais, né? Que é justamente isso que todo mundo está cansado e virou até piada, né? Isso é uma piada hoje. Você vê essas montagens, né? Essas situações montadas que rolam tanto por aí. A internet, ela desintermedia muita coisa, né? E ela coloca qualquer um de nós de frente com qualquer tipo de conteúdo que você quiser. Se você quiser lá, como construir um coquetel molotov, você consegue. Se você como fazer uma rede Wi-Fi só com cabo de sei lá, do que, você vai encontrar o que você procurar. Então, tipo assim, a gente falou da parte ruim. Agora, qual é a parte boa da internet atual em termos de informação, em termos de preparação do usuário médio, assim? Vou começar por você. Acesso, principalmente. Então, quando você quer algo, você tem ele na sua mão. Né? Então, eu quero construir o Wi-Fi através de cabos. Você consegue. Quero aprender a cuidar do meu dinheiro por um longo prazo. Consigo. Tenho conteúdo, consigo me formar através disso. Então, a internet, no meu ponto de vista, acelerou muito o acesso à informação. E aí, como você lida com ela no dia a dia que faz a diferença e o objetivo que você está buscando. Né? Então,
Eu posso gastar meu tempo olhando algo nada a ver, coçador de vaca no YouTube, ou posso usar Coçador? esse coçador de vaca. Descobri que existe isso, tá? Legal, vou ver daqui a pouco. Vou até E, acabar o painel mais cedo aqui pra dar uma olhada. ou usar esse tempo para adquirir conhecimento que não deixa de ser um patrimônio seu, por que não? Então, a velocidade da informação e tomada de decisão, para mim, é o que mais teve ganho aí. Você, enquanto educador, Uli, o que você acha disso aí? Cara, eu sou muito nerd, né? Eu nem gosto de ir na praia. Então, pô, eu já tive a oportunidade de fazer curso no MIT de finanças com um prêmio Nobel. Eu acho que isso é maravilhoso. Só que isso está criando um outro problema também, que agora, com o excesso de conteúdo, a curadoria virou o grande diferencial. Então, não basta mais eu vir lá fazer conteúdo. Tem que falar, ó, tu tem que ver esse conteúdo, mas tu não pode ver aquele lá, porque aquele é besteira. Você acha que pode criar, tipo, paralisia? Total. Eu até criei uma comunicação no meu canal, onde eu fazia muita live. Até hoje faço, né? Mas eu falo assim, ó, essa live vai durar 1 hora, porque eu não quero que você fique aqui sendo um consumidor de conteúdo. Porque a diferença entre as pessoas que têm resultado e as pessoas que não têm resultado não é o conteúdo que elas assistiram, é o que elas executaram em cima daquele conhecimento que foi compartilhado. Uma outra coisa importante de esclarecer aqui para as pessoas é que existem 2 moedas na internet. Tem a moeda de quem paga e tem a moeda de quem assiste. Então, por exemplo, quando eu assisto lá o MIT, o Unmute. professor lá contando, o Richard Thaler, o Robert Shiller, contando lá sobre finanças comportamentais, eu não estou pagando nada, mas eu estou pagando com o meu tempo. E aí, quando alguém que não conhece do assunto vai procurar sobre finanças, vai procurar lá aquele conteúdo que teve mais views. E aquilo é uma prova social. Então, quem não tem emprego, atualmente isso é um problema da sociedade moderna, paga assistindo o conteúdo bom. Mas quem está trabalhando, prestando serviço para os outros, não tem tempo de ver aquilo. Então, vai atrás de quem tem muito view. Não tem pior nem melhor, mas é só entender que existem essas 2 moedas. E as pessoas, quando vão vender alguma coisa na internet, ficam preocupadas. Pô, será que tem alguém vendo meu vídeo? Normalmente, quem compra de você é quem não tem tempo de ver o teu vídeo. Porque quem viu de graça já se satisfez, entendeu? É um bom ponto. E aí a pergunta que eu falei assim para uma opção de gente, ó, vai ter um painel lá de para onde vai o nosso dinheiro. Cara, e todo mundo, falando sério, todo mundo falou assim, criptomoedas. A gente estava falando disso ali atrás. Criptomoedas. Os caras falaram assim, cara, pergunta para esses caras de criptomoedas. Vou começar com o Ian, que eu sei mais ou menos a opinião do Uli. Mas como é que é? Vou seguir a mesma linha de raciocínio que a gente estava discutindo ali atrás, que é o que eu acredito. Quando eu conheci cripto, eu conheci, além de cripto por si só, a tecnologia por trás, que é o blockchain. Para mim, esse é o grande potencial que a gente ainda precisa alcançar. A gente ainda não utilizou o blockchain com todo o potencial que ele tem. Falando de cripto, tudo depende. Se você souber utilizar a seu favor, eu acho que vale a pena. Então, é um outro tipo de investimento. Talvez valha a pena colocar parte do seu dinheiro lá. Não, depende da sua filosofia, do seu objetivo. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar. Então, como tudo, né? Como tudo, a gente tem que tomar cuidado para não se apaixonar. Contudo, e aí falando já do futuro 2045 e Zuckerberg falando de metaverso, né? Como que essa tokenização das coisas usando essa rede descentralizada vai ser no futuro. Então, a gente tem bastante coisa a explorar. Pensando em investimento, minha opinião particular, não tem como hoje você não abrir os olhos para isso, para pelo menos aproveitar um pedacinho do seu patrimônio ali, portfólio, depende do seu estilo. Fato é que o que vai ser o dinheiro no futuro, ninguém sabe responder ainda, porque muita coisa vai acontecer. Será que nessa realidade virtual aí do Meta, o dinheiro vai ser outro tipo de dinheiro? Não sabemos. Será que vai ser o tempo, igual o filme que a gente está discutindo? Que isso, no fim do dia, rede social quer te prender lá o maior tempo possível. Então, criando uma alternativa para te manter mais tempo lá. Será que o nosso dinheiro vai ser tempo? Boa pergunta. Fala aí, Uli. Cara, eu vou definir aqui primeiro o que é investimento, para que vocês entendam a premissa que eu estou usando na minha resposta, né? Se a gente pegar lá o professor do Warren Buffett, que é o maior investidor da história, o Benjamin Graham, ele fala que investir é você focar na renda que aquilo gera. E existe a especulação, que é preocupar em comprar por 10 e vender por 20. Como a criptomoeda não gera renda, então ela não é investimento, é uma especulação. Só que eu não tenho nenhum problema com a especulação,
Você só tem que fazer isso com técnica, tá? Então, eu acho que é uma ótima maneira de você especular, porque tem muitas tendências de alta, de queda, dá para ganhar muito dinheiro com isso. Eu só tomaria cuidado com essa história de investimentos, porque podem haver disrupções aí nessas criptomoedas, que o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Eu tenho um espaço lá no meu canal para debater essas ideias. E aí eu trouxe um doutorando da USP em criptografia. Ele estava explicando que o Bitcoin, a tecnologia, é como se fosse a internet na década de 60. Então é muito provável que venha alguma outra tecnologia que seja mais eficiente do que o Bitcoin. E aí as pessoas que não estiverem ligadas nesse assunto podem estar comprando aí um abacaxi. Tem que se ligar no preço, né? Mas eu sou a favor, acho que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. A gente tem mais investidor em criptomoedas do que em ações no Brasil. Eu fico um pouco revoltado, assustado, né? Porque não tem sentido Eu isso. tenho medo de comprar uma empresa que eu conheço há anos, mas não tenho medo de entrar em cripto. Exatamente. Isso revela um pouco da nossa mentalidade, né? Você não pegar uma Vale ou uma empresa qualquer, né? E você botar. Eu acho que tem um lance curioso na criptomoeda, que é um pouco até uma discussão que a gente vai ter mais tarde sobre mídia ou plataforma, né? Se você olhar assim, o YouTube é uma plataforma, né? E tem gente municiando o YouTube de conteúdo, né? Então, e aí tem uma máxima assim, o pessoal fala assim, pô, como é que eu faço sucesso na internet hoje? Como é que eu bombo? Aí o cara fala assim, é só criar um canal no YouTube, como se isso fosse uma garantia de qualquer coisa. E eu acho que a discussão também de criptomoedas, ela cai um pouco para esse lado, porque tipo assim, a gente está falando de tecnologia da plataforma, ou a gente está falando, vamos dizer assim, do conteúdo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você olhar criptomoedas como um todo, cara, tem 200 bilhões. Nem lembro, eu vi uns nomes assim. Eu vi esses dias que tinha uma criptomoeda da banana, para negociar banana, cara. E eu acho que essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque uma coisa, por exemplo, é o Bitcoin, né? Talvez seja a mais popular de todas, tem um volume grande ali, né? Cada vez maior e tal. Dá para a gente fazer essa separação entre mídia e plataforma também com cripto, quer dizer, o que é criptomoedas como tecnologia e o que a gente pode falar o seguinte, pô, Bitcoin, apesar de ser uma criptomoeda, ela tem um volume tão grande que, de repente, ela pode ficar mais imune a manipulações ou oscilações. Dá para a gente olhar também essa questão de cripto por esse lado? O que você acha, Uli? Cara, acho que sim. Acho que dá para olhar sim, mas eu vou voltar aqui no ponto, né? Você tem que entender como é que você vai especular nisso. E as finanças, elas vieram com uma inovação muito importante, que são os ETFs. Para quem não sabe o que é um ETF, imagina que você tem que tomar vitamina C, vitamina D, zinco, ferro, cálcio, todo dia de manhã. Você teria que tomar aí umas 50 cápsulas. Você tem o centro, que é uma cápsula que tem todas as vitaminas e minerais. Então, o ETF é como se fosse dezenas, centenas de ativos em um só que você compra e vende, né? Perfeito. Então, cria aí a tua criptomoeda, faz um bolo de criptomoedas e compra através de um ETF. Porque uma outra característica dos investimentos que as pessoas não conseguem compreender de primeira é que 20% dos ativos que você tem vão gerar 80% do teu retorno no longo prazo. E as pessoas, elas olham para a realidade e elas querem olhar sempre para o copo vazio. Por quê? Porque instintivamente foi isso que nos trouxe da selva, da floresta até hoje. Olhar tudo aquilo que estava dando errado no ambiente e se proteger daquilo. Só que esse viés emocional chama-se teoria do prospecto, né? A gente pesa as perdas com o dobro do valor dos ganhos. Daniel Kahneman, né? Então, por isso que a gente, quando posta lá no Instagram uma foto que a gente ficou 6 meses fazendo dieta, aí todo mundo falando, tá magro, tá magro, tá magro, tá lindo. Aí vem aquele cara que estudou contigo no colégio e falou assim, porra, nunca vi mais gordo. Aí tu presta atenção só naquele comentário. Porque a gente sempre está olhando para o que não está dando certo. E tem que tomar cuidado. O ETF, ele protege a gente emocionalmente porque ele dá uma média. E a gente compra a média, simplesmente. Muito bom. Eu lembrei muito desse, né, chama-se, sei lá, do Prospect Theory, né? E o Daniel Kahneman, que é um economista, ele ganha o prêmio Nobel de economia com uma teoria comportamental. E aí, queria ouvir um pouco de você, Ian. Assim, quanto você acha que, literalmente, essa pergunta é até sacanagem eu falar assim, eu acabei de fazer uma construção, mas quão decisivo ou como é que você pode
mudar um pouco de comportamentos errados? Ou como é que você pode ganhar uma nova postura frente a investimentos? Porque, e aí só para tentar amarrar um pouquinho melhor, o que ele coloca é exatamente isso. Assim, tem uma das lógicas que ele usa que é o seguinte: eu me exponho muito mais ao risco para não sentir uma dor do que para ter um benefício legal, né? Então, as pessoas, principalmente quando elas operam, quando elas entram nos loops assim, qual você acha que pode ser o futuro para esse lado nosso comportamental? Entrando nesse balaio de viés comportamental, inclusive um dos que a gente mais vê acontecendo para quem especula no mercado é superconfiança. Ganhou, 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 ganhou. Quando perdeu, perdeu muito mais do que tinha ganho. E no meu ponto de vista, nós não podemos tomar a decisão pelas pessoas, mas o que a gente pode fazer? Utilizar os dados para trazer clareza para essas pessoas do que está acontecendo, para com isso elas tomarem uma nova decisão. Então, o quanto que você tem a consciência que você está cometendo esse viés pode mudar a forma que você atua. Então, eu comentei rapidinho da Aya, né, que é assistente de inteligência artificial que a gente usa na Clear, que basicamente é uma análise de dados, e aí envolve machine learning, inteligência artificial, etc. É óbvio que está no começo, ainda tem muita coisa por acontecer, mas é exatamente para ajudar as pessoas a romper esse paradigma e trazer consciência, seja num viés que está sendo cometido, seja numa boa prática, para evitar correr risco desnecessário. Dentro do seu padrão de operação, você tem uma estratégia bem definida, você sabe o que você quer ganhar, o que você quer perder. Então, um conjunto de conteúdo para ajudar a pessoa a atingir o objetivo dela. No fim do dia, todo mundo está investindo para conseguir ganhar mais dinheiro, né? E isso não só para quem está especulando, para o investidor também. Será que você ter consciência do objetivo que você está e a gente te dá estímulos para atingir esse objetivo, te ajudaria a chegar lá? Provavelmente sim. Quase uma gamificação. Então, eu acho que o nosso papel aqui é trazer essa consciência desses vieses, trazer boas práticas e romper um pouco uma relação que nós temos aqui no país, que é o sistema quer me prejudicar, né? Então, quando eu coloco dinheiro numa corretora, por exemplo, quanto de medo eu já tenho daquela corretora me prejudicar, né? Eu vejo muito isso do mercado, né? Assim. Eu tomei um golpe, tomei um prejuízo e eu não assumo a falha que eu tive. Eu sempre terceirizo a culpa. Então, como que a gente cria uma relação de confiança com as pessoas e fala, cara, eu, quanto corretora, sou uma instituição que estou aqui para te ajudar. Eu faço o meu papel que é intermediar aqui as operações, mas no fim do dia a decisão é sua. E eu te ajudo com conteúdo para você tomar a sua decisão. Então, eu acho que o nosso papel no fim do dia é construir isso para as pessoas. Tá? E aí, Uli, como é que muda um cara que só faz besteira lá, que mete os pés pelas mãos? Você vê que ele não faz o que ele tem que fazer. Ele age com o coração e não com a razão ali para investir. Mais uma vez, eu vou falar aqui da minha experiência como pai, né? Isso aí me ensinou muito. E quando a minha filha agora começou a engatinhar, a andar, a minha mulher, ela tem muito da disciplina positiva, como criar a criança, né? Então, você não fala não nunca. Você só avisa, isso aqui tem um risco e você vai ter que assumir essa responsabilidade. E eu estou aqui do teu lado, qualquer coisa que acontecer. E eu, antigamente, tinha essa necessidade, esse sonho de, não, vem cá que eu vou resolver o teu problema. E eu comecei a entender que você tem que deixar a pessoa errar mesmo. Porque tem gente que tem essa maneira de aprender. Eu aprendo com as minhas experiências. E aí eu só tenho que estar ali falando, vai errar. Não tem como não errar. Eu erro até hoje. Você não pode viver por eles. Só que o problema, você não pode ter erros que vão te alejar. Eu estou errando todo dia. Eu ainda erro na bolsa. Só que eu não tomo erros que vão acabar com a minha experiência como investidor. Então é um pouco de empoderar as pessoas a tomarem decisões e falar assim, você pode tomar as decisões e você vai aprender com elas. Só não erra grande, porque é isso que faz as pessoas saírem do jogo. Então, muita gente quer terceirizar a responsabilidade e aí, quando tem alguém que está querendo ensinar e que quer assumir essa responsabilidade, o negócio dá errado.
É tipo assim, ó, tem que fazer isso. Mas se não fizer, assume a responsabilidade aí que você vai perder, mas também não tem problema, porque isso não mata ninguém. E aí você Cases acha... bem-sucedidos de empresas hoje começam pequeno, né? A startup não deixa de ser isso, começar pequeno e ir escalando. Por que a gente tenta agir de outra forma quando a gente lida com dinheiro? Era exatamente o que eu ia te perguntar agora, Ian. Assim, o mercado de inovação, o mercado de startup, ele preconiza, né, que você parte de assumptions, né, de hipóteses. Você valida aquilo e você tem que ter, quase que obrigatoriamente, para inovar, um espaço para experimentação. Né? O mercado de inovação é isso. Né? Você vai fazendo sentido, você vai construindo. Você acha que dá para isso acontecer também com finanças? Porque, tipo assim, o Uli levantou um ponto muito legal. Tipo assim, e essa é uma falácia, né? A falácia de que o cara que é bem-sucedido não erra é uma falácia. Total. Né? Como é que o cara não erra? Que cara é esse, né? Então, assim, queria ouvir de você como é que dá para fazer isso. Eu acho que você deve fazer muito isso na Clear enquanto desenvolvimento de produto, né? Perfeito. Mas você acha que isso também pode funcionar para essas coisas que o Uli falou, quer dizer, para o dia a dia operacional de alguém? Sem dúvida. Eu acho que quando você tem esse approach de começar pequeno, saber que vai errar, mas vai ter um aprendizado, à medida que você vai aprofundando seu conhecimento, vai se interessando, você vai começando pequeno, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas ações, aí eu comecei por uma ação que eu me interessei por um setor, depois eu vou para outro, vou estudando, vou compondo. Lá na frente, quando eu já estiver mais avançado, poxa, será que faz sentido eu estudar opções, fazer uma opção pequenininha, que de certa forma tem um risco controlado ali? Ou em que situações eu uso opções também. Exato. Então, como é que eu consigo usar esse instrumento ao meu favor em momentos de queda? Então, eu acho que sim, dá para a gente ter um pensamento de ir experimentando ao longo da jornada da forma que ele comentou, né? Não posso cometer um erro que me quebre, que eu perdi minha casa aqui, né, na bolsa. Vulgo gerenciamento de risco, né? A regra, aula 1 ali de gerenciamento de risco, tamanho de posição. Mas respeitando isso aí, você poderia experimentar. Até mesmo em trading, né? Que aí a galera que está mais especulando e tudo mais, se fala muito isso, né? Começa operando, tem um instrumento no mercado que chama mini contrato, né? Que é o que as pessoas utilizam para operar. Começa pequeno, começa operando com menos mini contratos. Vai ganhando experiência, vai tendo um patrimônio, vai criando o seu setup de risco, vai aumentando sua posição, vai experimentando. Então, para mim, sim, a gente deveria, de forma geral, ter mais esse approach nas nossas ações. Uli, olha só, a gente está faltando 7 minutinhos aí para encerrar. Queria perguntar para você o que a gente pode esperar de um futuro próximo aí. Na verdade, são 2 perguntinhas. Vamos primeiro pela primeira, que é a seguinte: o que a gente pode esperar para o futuro da educação financeira e o que a gente pode ter pela frente? Pô, acho que a gente chegou aí esse mês a 4 milhões de investidores na Bolsa. Esse número ele vai convergir aí para os 10 milhões, acredito. Tem algumas falácias aí que falam que americano 50% investe na Bolsa. Esse número aí é totalmente distorcido. A realidade mesmo é 14%, quando a gente compara com os nossos 4 milhões aqui. Então, eles não estão tão longe da gente. O brasileiro ele é muito ligado em atualizações, em internet, inovações. A gente passa muito tempo na internet e esse é um caminho aí para a gente democratizar a educação financeira. Só que, essencialmente, investir bem é ter boas crenças, né? Quanto mais eu estudo sobre finanças, eu entendo que eu tenho que trabalhar no comportamento das pessoas. Então, mostrar para as pessoas que é um jogo de longo prazo, que você não é um jogo determinístico, ou seja, não é 1 e 0, é um jogo probabilístico. Você tem que entender por que as pessoas querem o dinheiro. Muita gente começa a investir sem nem saber para que quer usar isso. Quando você tem um porquê, você começa a ser mais resiliente em relação aos obstáculos. Então, eu acredito que a formação de comunidades é a melhor maneira para a gente engajar as pessoas numa maneira certa de investir. Então, se eu começar a chamar aqui todo mundo para ser investidor de longo prazo, a gente está num caminho legal. Mas se eu começar a chamar todo mundo aqui para fazer day trade, não é o caminho que eu considero o caminho ideal para a gente conseguir tornar as pessoas livres, né? Então, acho que a internet ela vai ajudar muito nisso, aproximar as pessoas de quem realmente tem pele em risco, vive na prática o que faz,
Eu acho que o meu resultado como educador, ele só vem do fato de eu viver isso todo dia. Não é da boca para fora, não é um teatro que eu faço. Então as pessoas começam a se identificar com isso. E a gente tem vários profissionais aí que são muito competentes para ajudar as pessoas. E a gente tem as instituições aí que tem muita gente boa por trás, né? Eu curto muito a galera da XP lá, que eu trabalho, conheço muita gente no pessoal, né? O pessoal é muita gente boa. É apaixonado pelo que trabalha mesmo. Acho que é uma das empresas que eu vejo o pessoal vestindo a camisa de verdade. Isso, no final das contas, só ajuda o cliente no final. Só para esclarecer também, a Clear é uma empresa XP, né? Só para... É um grupo XP Inc., né, que tem algumas marcas, uma delas é a Clear. Teve uma vez que eu fui jantar com um americano e ele classificou as pessoas como construtores e builders e traders, né? Construtor. Eu acho que a XP tem uma cultura de construtores, né? Sem dúvida. Vocês querem crescer organicamente sem ter que ficar comprando todo mundo, e isso aí tem um DNA mais esse lance puro, né? de vestir a camisa da empresa que você comentou é a cultura. Cultura nada mais é do que crenças e valores que você pratica e não que está escrito na parede que a gente fala. E dentro disso, um desses pilares é sonho grande, é foco no cliente. Então, tá muito alinhado com essa visão de educação que você comentou. Show. Temos 3 minutos e 30 segundos. Uma mensagem, uma dica para a galera que tá ouvindo aí, vendo. Galera, para quem quer começar a investir e ainda não começou, começa, porque quanto antes você começar, menos você vai ter que arriscar, menos você vai ter que guardar de dinheiro, porque os juros compostos fazem que o dinheiro trabalhe para você. Primeiro, começa olhando para dentro. Entende quem você é, o que você espera, para aí você criar uma carteira de investimentos. E aí, é muito simples. Compra o tal do IVVB11, que aí você investir nas empresas americanas já em dólar, mistura com um pouco do Tesouro Selic. Dependendo do teu perfil, você vai ter uma composição desses dois ativos. E é isso, muito simples. Isso gera muito retorno e você não precisa fazer nada. Eu ganho automático. Quem quiser começar, comece pela Clear. Isso. Pode ser também, porque a corretagem é grátis. É isso. Bom, nosso desafio lá é romper barreiras para exatamente permitir o acesso a esse mercado todo, né? Então, a gente está falando de 4 milhões de CPFs. Como é que a gente tem 10, 15 milhões? Então, tem alguns pilares, né, que a gente tem setado. Um deles é a educação. O outro é usar a tecnologia como ferramenta auxiliadora para tomar de decisão. Tudo isso que a gente conversou aqui. E aí eu não posso deixar de puxar um jabá aqui, porque eu amo fazer, que é produto digital. Que a gente acabou de ver a palestra sobre design, UX de forma geral, empatia, entender as pessoas, né? O design é feito de pessoas para pessoas. Esse é o nosso dia a dia. Como é que eu crio uma corretora que é de pessoas para pessoas, né? Então, é exatamente esse o desafio enorme que a gente tem para considerar as diferentes margens que a gente tem nisso tudo. Eu particularmente acredito que conhecimento é uma quebra de barreira. Minha vida inteira eu busquei conhecimento em diversas áreas. Entrei no mercado financeiro sem conhecer nada para liderar o produto digital de uma corretora. Eu me via assustado, perdido, e hoje, depois de 4 anos, eu consigo ver que, cara, eu adquiri conhecimento, consigo estar aqui falando com um cara que manja muito mais do que eu de investimento. Então, sim, comecem. Não é um bicho de 7 cabeças e o tempo é poderoso. Quanto antes começar, antes você vai ver os frutos disso. Ótimo. Ótima mensagem. Cara, uma coisa também que eu gostaria de deixar de mensagem aqui, que eu aprendi, principalmente lidando com muita gente na rede social, leia um livro chamado Os Líderes Comem por Último, né? Então, sempre esteja disposto a servir. Qualquer lugar que você chegar, que você quiser pensar, cara, como é que eu posso agregar para isso? Ao invés de tirar alguma coisa disso, você vai estar na frente de todo mundo. Porque a minoria das pessoas pensam, o que eu posso agregar? Elas estão sempre pensando, o que eu posso tirar disso? Tem uma coisa que você comentou ali atrás também, que vale a pena falar. Vamos pensar positivo. O quanto que a gente está se prendendo numa egrégora negativa por conta de várias coisas que acontecem e a gente se prende nisso, né? Então, quando você começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio, isso te dá energia para ir além. E eu acho que isso também é super poderoso. Show. Pessoal, obrigado de novo. Show. Obrigado a vocês, gente.